Olá, pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wilson Negreiros e sejam muito bem-vindos ao oficina de fotografia sobre enquadramentos cinematográficos. Gostaria de agradecer ao World Creativity Day pela oportunidade dessa palestra e gostaria de lembrar também que tem uma outra palestra sobre roteiro que você pode estar acompanhando também. E aqui estão os meus dados e você pode ficar à vontade para entrar em contato. Essa oficina não é sobre apertar o botão de uma câmera, é sobre você poder olhar o mundo ao seu redor, e, com a intenção de registrar uma história visual. Transformar foto, vídeo e qualquer coisa que você fala, sim, transformar essas imagens em algo para falar para você. E assim, hoje em dia todo mundo tem o celular na mão, então se você souber usar essa ferramenta, muito provavelmente você vai conseguir ter ótimos resultados, tá? Quando você for fazer fotos, vídeos. Bom, essa oficina está aqui para te ajudar a saber utilizar a técnica e para você pôr a sua criatividade em jogo e poder se expressar da melhor forma possível. Quem é o Wilson Negreiros? Vamos lá. Eu me chamo Wilson Negreiros, eu sou nascido e criado em Manaus. A minha relação com a comunicação audiovisual começou muito cedo, mas não foi fácil. Eu sempre gostei muito de escrever e contar histórias e, por insistência de uma professora, eu escrevi o meu texto no concurso escolar, quando eu tinha 13 anos, e eu acabei sendo desclassificado. Com essa justificativa, me deram a justificativa de que uma criança de 13 anos de uma escola pública de Manaus não teria a capacidade de escrever aquele texto. E assim, por mais que muita gente receba isso como um elogio, isso de alguma forma me machucou e me marcou negativamente. E eu acabei carregando um certo bloqueio como se eu não fosse bom o suficiente. E por causa disso, eu recebi o conselho de pessoas que me amam, né? Que eu deveria tomar um caminho mais seguro e que eu deveria fazer primeiro o que dá dinheiro. Depois só que eu faria o que era o meu sonho, que era escrever livros. Então, eu estudei contabilidade, estudei direito, eu busquei uma estabilidade mais normal, vamos dizer assim, mas a vontade de continuar escrevendo, de contar as histórias que tinham na minha cabeça, não pararam. A vida não estava nem aí nos meus planos. E essa minha estabilidade tão prometida não chegava. E assim, por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, nada do que tinha de estabilidade chegou. E aconteceu que veio a pandemia, né? Por mais que eu gostasse de fazer essas coisas, não era o que eu amava fazer. E, e veio a pandemia e eu percebi que se a doença me levasse, eu não ia ter feito o que eu queria, tá entendendo? E foi quando eu meti a cara, eu me juntei com alguns amigos de vários lugares do Brasil e criamos um podcast chamado Vozes na Cabeça. A gente falava das coisas que a gente tinha interesse e por causa desse podcast isso me abriu portas e eu acabei tendo a oportunidade de apresentar um programa chamado Programa Vitaminada na Rádio 87.9 aqui em Manaus. E com esse programa de rádio, eu ganhei a oportunidade de receber uma bolsa de estudos de 100%. E com isso, eu me tornei técnico de rádio e TV. Eu sou formado atualmente pelo Senac. Com esse conhecimento, eu acabei fazendo parte de equipes como a TV Mascate, Portal Imediato, Agora Notícias, Valor Econômico, perdão, Valor Amazônico, Valor Econômico do portal. O portal Tucumã também. No Tucumã eu trabalhei como redator, como
radialista no caso no 87.9, eu fui repórter cinematográfico, operador de VMix, apresentador. Hoje em dia eu estou num jornal e eu faço tudo isso também. Bom, o ramo da comunicação ele me dá a oportunidade de trabalhar em várias coisas que têm a ver com o cinema, que é o meu maior sonho. E eu consegui. Hoje eu curso cinema na Artimax, né, e faço parte de dois coletivos de roteirista, que é o Projeto Maria aqui de São Paulo e o Sala de Terapia da Bahia. Além disso, eu montei um clube de cinema chamado Clube de Cinema Manauara, que é o Cinemal. Ele agrega diversos profissionais da área do audiovisual, com o intuito de expandir a oportunidade. Por exemplo, se você quer fazer um filme e está no grupo, você lança a ideia lá no grupo, a galera que estiver na mesma vibe que você embarca na sua jornada aí e bota para cima para fazer acontecer. Tá? Mesmo ciente que eu tenho muito chão pela frente, tenho orgulho de dizer que eu já consegui transformar uma dúvida que eu tinha em ação, um medo em movimento. E é com esse olhar de quem já viu o começo, o tropeço e a superação, que eu vou compartilhar com vocês um pouco mais do que eu aprendi, como contar histórias através de imagens, né? E usando o celular na mão. Aqui no cantinho tem meus dados, se você quiser mandar mensagem no WhatsApp aí para fazer parte do cinema ou quem sabe algum projeto, podem ficar à vontade. Aqui no cantinho da tela a gente tem um QR Code que vai direto no meu portfólio. Você pode clicar e fique à vontade, tá? Básico de fotografia. Vou ensinar aqui umas coisinhas bem rápidas, tá? Uma coisinha bem ligeira que é importante você saber para você fazer fotos. São algumas pequenas técnicas que vão ser úteis. Antes mesmo de você pegar no celular e sair clicando por aí, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Tá? Fotografar não é só você apontar sua câmera e apertar o botão. Você precisa pensar, você precisa sentir aquilo, você precisa ver aquela imagem com além do que só um clique. Qual a intenção da sua imagem? O que você está querendo transmitir? É um sentimento, um momento espontâneo? É aquele momento que está todo mundo reunido na frente da câmera para fazer uma imagem? É um conceito que você está querendo passar? É uma ideia? Tá? Isso vale para fotografia de rua, de retrato, fotografia de cinema. No audiovisual, cada quadro tem um motivo de existir. Então, cada cena que você está vendo na tela, ela está te contando uma parte da história. Nem que seja parte da história que o diálogo não está te contando. Tá? Assim, a imagem, a fotografia, ela ajuda a contar a história. Ela reforça uma emoção. Ela dá ritmo. Tá? O seu cenário, por exemplo, você tem que observar o espaço. No cinema, tudo que está no quadro comunica alguma coisa. Tudo, tudo, tudo. Pode parecer acidental, mas está lá. Se está na tela, pode ter certeza que ela está te contando alguma coisa. Se não está na tela, também está te contando uma coisa. Se você sente, poxa, ali deveria ter tal coisa e não está, é uma informação que o cineasta está te passando. Isso vale para a foto dia a dia também. Fundo de uma conversa, sabe? Um elemento que pode atrapalhar ou ajudar na composição da tua foto. Às vezes, só mudar o ângulo, a altura, né, de onde você está fazendo a foto, tudo isso compõe a tua fotografia. Luz é extremamente importante, tá? Se tem luz, tem imagem. Até porque fotografia basicamente escrever com luz. Então,
Se não tem luz, não tem fotografia. E é importante saber usar, tá? A fotografia para o cinema, na fotografia para o cinema, a luz é extremamente necessária para a ferramenta. Ela pode ter atenção, calor, mistério, suavidade, ela pode te dar medo, ela pode te dar paz. Tudo depende de como você iluminou a sua cena. E assim, como meu ramo, como meu ramo é o audiovisual, então sempre vou estar falando de fotografia e cinema como duas coisas a se pensar, tá? E além de eu estar ensinando enquadramento, enquadramento cinematográfico para fotografia. A composição é a linguagem. Ela vai ter regra de texto, linha de fuga, simetria, espaço negativo, tem um monte de formas, tá? Eu sugiro você seguir. Depois que você terminar essa aula aqui, você vai para outra aula, porque são um universo de coisa para se estudar. É muito importante. São várias formas de se contar a mesma coisa. Tá? Qualquer tipo de fotografia, saber usar esses elementos faz a sua imagem se comunicar muito melhor. E outra coisa importante, referência. Tá? Não é uma cópia, é uma ferramenta. Antes de você fotografar, busque referências. Filmes, clipes, artistas visuais, fotógrafos, observa pinturas, tá? Não se engane, pinturas renascentistas podem te ajudar muito a abrir os seus olhos para a fotografia. Como lidar com luz, com escuro, com vazio, com espaço, tá? É muito importante. O ângulo, tá? Tudo isso vai ser importante na hora que você vai fazer a sua fotografia. Traz isso para o teu olhar. Constrói um repertório visual. Parte do processo criativo, principalmente no audiovisual, onde a fotografia tem que dialogar com o som, com o ritmo e a narrativa. Você educa o seu olhar para você perceber coisas que antes você não percebia, tá? É como um músculo que você vai testar, que você vai precisar estar sempre usando, sempre praticando. Vamos lá, parte 3, configurando seu celular. Isso aqui é extremamente importante. Vão ser umas dicas que eu vou te passar para te ajudar com as fotografias. Primeira coisa que você faz quando você pega no seu telefone para fazer uma foto, limpa a tela, tá? Limpa a câmera. Porque assim, a gente coloca ele no bolso, a gente pega ele na mão, te leva para cima, leva para baixo. Então não é só sujeira, às vezes tem gordura, às vezes tem, sabe? Ele tá meio melequinho. Às vezes você tem o costume de do nada você puxa o telefone, aí você vai fazer a foto, ela tá meio esbranquiçada, ou ela tá meio borrada, e às vezes nem é a forma como você pegou, ele só tá sujo mesmo. E não tem jeito, tá? A câmera, a foto vai ficar ruim. Ativa o modo de alta qualidade. Tá? Muitos celulares vêm com resolução reduzida para economizar espaço. Então você vai ali, mexe no seu HDRzinho, né? Isso é cutucar, gente. Eu pensei ainda em trazer umas imagens que explicasse melhor, mas é cutucar. Cutuca o teu telefone, cutuca a tua câmera, entende o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Às vezes você está usando um iPhone, às vezes você está usando um Motorola, um Lenovo, né, um Positivo. E aí, cada um deles vai ter coisas diferentes que você vai ter, tá? Que ele vai te entregar coisas diferentes, então vale a pena dar uma cutucadinha. O formato do arquivo, se você quiser mais liberdade para editar depois, ativa o modo RAW, se o seu celular permitir, tá? Tem celular que não permite. Porque o RAW, ele guarda as informações de luz, tanto mais altas quanto mais baixas. Então, se você quiser deixar a tua
imagem mais colorida, mais brilhante, o RAW vai te permitir na hora da edição. Se tu quiser deixar ela mais soturna, mais opaca, ele também vai te permitir. Se fizer isso em JPEG, tu não vai ter essa facilidade, essa flexibilidade de estar transitando entre os dois. E só para lembrar, tá? RAW ocupa mais espaço, justamente porque ele está te dando muito mais informação, tanto dos picos de luz contra a escassez. Ativa a grade na tela, eu vou falar melhor depois disso aqui, mas a ativa a grade na tela, ela vai te ajudar. Você vai ficar com 9 quadradinhos na tela, vai te ajudar bastante. Eu me lembro quando eu tirava foto com essas gradezinhas, eu falava, nossa, o negócio só atrapalha. E hoje eu já penso totalmente diferente. Uma outra dicasinha, gente, façam fotos na horizontal. Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo entender, velho, como vocês conseguem fazer foto na vertical. Ah, mas é pro Instagram. Não interessa, velho. Não interessa. Olha, vamos lá. Tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó. Se você enquadra o seu assunto aqui dentro, você consegue fazer o corte para postar no Instagram. Tá? Aqui no meio. Aqui, ó. Você consegue. Tá? E aqui você não vai perder informação. Porque se você faz o corte na vertical, faz a imagem na vertical, e aí você quer expandir para o YouTube, você já perdeu informação para os lados, tá? E outra coisa, pelo amor de Deus, velho, o nosso olhar é na horizontal. Então é por isso que tende a fazer mais sentido. Tá? Então, faz isso. Faz a foto na horizontal, mantém o teu assunto aqui no meio. Quando você cortar, vai continuar fazendo sentido, você não vai perder informação. Vamos lá. Outra dica, desativa filtro automático. Liga o HDR, tá? Assim, alguns aparelhos, eles já vêm com ele ligado. E isso pode alterar na tua foto. Pode ser um filtro, alguma coisa assim, então desliga ele, tá? Nesse caso, perdão, eu falei liga, mas desliga. Desliga tudo que for automático, que é para poder você ter mais controle artístico, tá? De você saber bem mais o que fazer. Ah, mas eu não tenho conhecimento e eu só fiz essa tua oficina. Então, com essa oficina, você vai poder pegar o teu telefone, ficar cutucando, entender o que cada função faz. E aí, com essas funções, você vai começar a ver que essas ajudas do automático é como andar de bicicleta com rodinha, sabe? E às vezes você quer fazer alguma coisa além e a rodinha está te impedindo por falta de conhecimento também, né? Mas agora que você já vai ter um leve conhecimento, vai dar uma cutucadinha no seu telefone, tenho certeza que você vai conseguir ter novas fotos e alcançar uma qualidade bem melhor. Tá? Outra coisa, controle da exposição. Toque na tela onde você quer focar, essa parte é importante. Muitos celulares aparece uma barrinha do lado, deslize ela para cima ou para baixo para clarear ou escurecer a imagem, tá? E se você puder estabilizar o celular, se possível com tripé, apoia o celular numa superfície firme, segura com as duas mãos. Agora eu vou dar uma dica bacana para vocês aqui, tá? Só um instantinho. Vamos lá. Quando você for fazer uma foto, você abre as pernas assim, entendeu? Você abre as pernas assim. E até baixa um pouco, assim, se dobrar o joelho assim, você baixa um pouco, segura o telefone aqui, ó, segura assim, segura assim. Ou, e vai fazer o vertical, vai fazer o vertical. Você segura ela assim, compreende? Segura ela assim. Assim, você vai ter mais firmeza na hora de fazer a imagem, tá? A mesma coisa, você pode fazer assim também. Pronto. E aí você abre as pernas para manter a base.
né? E vai ficar tremendo. É isso aí, tá bom? Conseguiu compreender? É isso aí. Vamos lá. Aqui é um básicozinho de triângulo da exposição. Vou mostrar um negócio aqui também. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Não, tá aqui. Meu telefone aqui, ó, tá aqui na tela, certo? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, não sei se dá para ver. Você vem aqui, ó, tá vendo? Maisinho, mais. Você vem e tem mais. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Essa opção. Foto Pro. Você vai clicar nela. Se o celular ajudar, pronto. Aí aqui vai aparecer algumas funções. Vai aparecer algumas funções. WB, V, ISO, S, AF. Eu vou ensinar como a gente vai mexer nessas variáveis. Tá? Com isso, você vai ter fotos bem melhores. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa imagem que eu fiz aqui, ó, com o celular, completamente com o celular. Tem eu eu ia trazer essas imagens para o slide, acabei não conseguindo trazer, mas eu vou trazer do jeito que dá. Aqui, essa também foi uma foto que eu fiz com o celular. Tá? Sem dizer, mas aí você usou uma câmera, não sei o que, não, tá aí. Essa outra também, antes do Romero, uma imagem feita com celular, tá? Simplesmente configurando os parâmetros que eu vou ensinar aqui agora. Pela exposição, ele é fundamental para você entender como a luz afeta a sua foto. Tá? Ele consiste em três elementos, que é a abertura, a velocidade do obturador, a abertura e a ISO. A abertura vai controlar a quantidade de luz que entra, enquanto a velocidade do obturador determina quanto tempo a luz vai entrar, e a ISO ela afeta a sensibilidade do sensor à luz. Cada um deles tem a sua função e eles permitem que o fotógrafo ajuste a exposição de acordo com a cena. Tá? Vamos lá. Entender o triângulo da exposição é crucial para o fotógrafo, principalmente para o fotógrafo móvel, porque permite controlar a luz corretamente e obter imagens equilibradas em diferentes condições de iluminação. Me lembro que uma vez aconteceu de eu estar fazendo uma pauta num local fechado. E a maioria dos portais, eles usam iPhone, né, para você fazer essas transmissões, porque o iPhone realmente tem uma câmera bem melhor e tal. E eu me lembro que aconteceu de alguns portais terem dificuldade justamente porque o local era um escritório fechado do governo e estava muito escuro lá dentro. Eu me lembro que eu mexi na ISO, eu me lembro que foi só a ISO que eu mexi, e isso já deu um resultado bem melhor. E a maioria dos outros cinegrafistas me perguntaram o que eu tinha feito, se eu estava usando alguma coisa, algum aplicativo e tal. Eu falei, não, cara, só mexi na ISO do telefone.
Alguns deles eram fotógrafos, então sabiam do que eu estava falando, mas tinha uns que simplesmente não faziam ideia, porque ah, ah, eu não sei como funciona, como funcionou para o cara chegar lá. Mas alguns deles eu notei que não faziam ideia do que eu estava falando. Mas tá aqui, ó. A ISO, é que assim, na fotinha aqui parece que ela está escurecendo, né? Mas na verdade ela está ficando mais brilhante, o que gera um certo granulado. Então eu acho que essa fotinha aqui está querendo falar do granulado que gera quando você aumenta a ISO. Aqui a velocidade do obturador está falando de movimento. Então, se você aumenta a velocidade do obturador, tu consegue uma imagem mais estática. E aí, quando você diminui, você consegue pega a velocidade mais, como é que eu posso explicar assim? Você vai pegar o movimento, né? Você vai pegar mais quadros. Depois eu vou explicar melhor isso aí. E aqui embaixo é a abertura do diafragma. Vamos lá. Vamos começar logo com a abertura. Ela é representada por essa letrinha F, tá? A câmera profissional. E no teu telefone também vai estar como F. Quanto menor o número, significa que vai ter mais luz. E significa que a área focada vai ser bem menor. E quanto maior o número, menos luz. É importante você prestar atenção nisso aí, tá? Senão você vai acabar se confundindo um pouquinho. Mas tá aqui, ó. A abertura com menos luz, né? Com menos luz tem um número maior, é o número 16. E aí ela fica assim, ó, bem pequenininha. E o 1.4, ó, 16, bem pequenininho. 1.4, que é o número menor, ele vai entrar muito mais luz. Tá bem mais aberto. E faz sentido, ó, quando ele entra muito mais luz, significa que vai passar muito mais luz aí por essa entrada, por essa abertura. Né? E quando o número está mais alto, significa que tem menos luz. Tá aqui, ó. Aqui é o resultado meio que bem mais óbvio. Quando você entra mais luz, o rosto da criança vai ficar assim, ó, quase estourando, certo? E quanto menos luz vai entrando, menos ele vai capturando. Que coisa que aconteceu aqui? Pronto. Tive um problema técnico. Com menos luz, com maior número, é menor o tamanho da abertura e menos luz vai entrar. Tá? E aí deixando o rosto da criança ali, ó, mais escuro. Você pode fazer isso no seu telefone e teste. Aí você vai testando. Deixa duas variáveis estáticas e mexe só em uma, para você entender como vai funcionar. Tá? Aqui, ó, quando você aumentou a abertura do obturador, você percebe que lá atrás você consegue ver as folhas, que você tem menos luz captando e aí acaba não borrando, vamos dizer assim, borrando o fundo da imagem. Quando você tem mais luz, você está captando mais coisa. Então, antes de você captar a imagem da folha lá atrás, você está captando mais luz, o que gera esse borradinho. A velocidade do obturador é o tempo de exposição, o tempo que a cortina vai ficar aberta, né, para entrar a luz. Então, quanto maior o número, menor o tempo de exposição. Ou seja, a imagem vai ficar congelada. Quando menor
o número de exposição, maior, maior o tempo de exposição. Essa aqui, essa foto que eu trouxe, ela exemplifica muito bem. Porque quanto, porque quanto maior o número, que ó, esse número, no caso, depois da pauta, depois desse 1 aí, né? Quanto maior esse número, nas 4 fotos, essa palheta está rodando. Ela está rodando exatamente na mesma velocidade. Tá? Então, quando você aumenta esse número, você, você diminui o tempo de exposição. Ou seja, ficando bem rápido, de um jeito bem simples. Imagina que enquanto ela está rodando, é como se a tua câmera fizesse assim: qual é o momento que tu quer? Qual é o momento que tu quer? É esse momento específico? Aí na hora que ele capta essa imagem, é o momento em que ele consegue, ele é tão rápido que ele consegue captar essa palheta parada, entende? E aí quando você diminui essa variável, é como se você passasse mais tempo capturando imagem. Então, como o aparelho está rodando bem rápido, é como se você estivesse pegando ela parada nesse formato aqui, e aí ele vindo um pouco mais para o lado, 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 que vai gerar esse efeito de que você percebe que a palheta está girando. Tá? Ah, mas então é melhor quando você aumenta? Não, porque às vezes você quer essa imagem aqui e às vezes você quer essa imagem aqui. Então você tem que saber o que você quer para sua imagem, para você dizer o que é bom e o que é ruim. Se você quer isso aqui, você não pode aumentar a tua variável, né? Porque é isso. É aqui um outro exemplo. Tá aqui, a minha variável, a minha variável, a minha, opa, perdão. Aqui, a minha variável aumentando, e aí eu consigo ter esse resultado aqui, ó. Minha variável aumentando, a mocinha pulou, você clicar ela no ar, tá? Se a tua variável tivesse baixa, ia estar tá pegando ela subindo, então ia estar tá aquele borrão dela subindo até onde o momento que você clicou. Mesma coisa aqui, esses carros também estão em movimento, eles não estão parados. Então, quando você mexe na sua variável, você pode ter ela parada ou assim, borrada, mostrando a velocidade. Tá aqui, outra forma. Então, para você ter esse efeito, você tem que mexer na sua variável, compreende? Então, qual é o certo? Depende do que você quer. Tá? Por último, para finalizar o triângulo da exposição, a gente tem a sensibilidade da ISO. Né? ISO significa International Standard Organization. Sim, mas tem a ver com o padrão ISO? Tem padrão ISO 9000, ISO 1000, não sei o que e tal. É o mesmo sistema de regras, tá? Só que aqui nesse caso ele serve para a sensibilidade do fotossensor, tá? O sensor da câmera que mede a luz. Então, quanto maior o número, maior a sensibilidade, que vai causar um certo granulado na imagem, ou menor, menos granulado, maior sensibilidade à luz. Aqui é um ótimo exemplo. Essa é uma imagem feita no mesmo lugar, com a ISO sempre mudando de acordo com a necessidade do fotógrafo. Tá? Ele só colocou um pedaço da foto em cada. Isso aqui ele deve ter clicado rapidão, assim, clique, 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 só mudando a ISO. E aí ele consegue. O,
olha só o resultado que ele conseguiu. Na mesma posição, no mesmo momento, ele conseguiu imagens totalmente diferentes. Tá? Então, deve ter uma imagem completa então, no 800 e uma imagem completa no 25.600. Isso aqui vai depender da câmera, essa sensibilidade aqui. Que às vezes vai ter câmera que vai terminar aqui, tem câmera que vai terminar aqui, então vai depender muito. Dá uma cutucada na sua câmera aí que você vai saber qual é a sua. Agora vamos para outro parâmetro, antes de chegar nos enquadramentos. Essas aí foram as informações que você precisava saber para você entender quando chegar lá na frente na hora dos enquadramentos. Tá? Regra de composição. As regras de composição elas te ajudam a criar imagens visualmente mais agradáveis, tá? Foram anos de experiências que alguém já teve e foi passando por outro, por outro, por outro. E hoje a gente chegou a essas regras de composição, tá? Essas regras vão assim, como a regra dos terços, ela tem negativo, aquela que eu falei lá em cima, ela vai ter moldura, ela vai ter várias formas diferentes de você compor uma imagem. E o que é importante quando a gente está falando de arte? Você aprende as regras e depois que você aprende, que você sabe usar elas, aí você começa a quebrar elas. Aí você cria a sua identidade própria. Tá? Mas por enquanto, vem pelo manual. Vamos lá. A gente começa com regra dos terços, que é essa gradezinha que eu falei naquela hora. Tá? Você ativa isso aí no seu telefone, você vai ver que vai mudar a sua vida. Você vai fazer fotos bem melhores do que você fazia antes. Tá? Divida a sua imagem em 9 partes, usando essas duas linhas verticais e duas horizontais. Posicione o seu assunto. O seu assunto vai ser exatamente aquilo que é o teu interesse na imagem. Se é uma pessoa, o assunto é a pessoa. Tá? E aqui no caso, pode ver que o fotógrafo enquadrou o canto dos olhos dela como o assunto importante. Posicionando ela dessa forma, a imagem vai ficar mais agradável aos olhos. Essa técnica ela resulta essa técnica resulta em composições visualmente agradáveis. Tá? Um exemplo seria a paisagem, onde a linha do horizonte se alinha com a linha inferior. Por exemplo, se você estivesse usando uma outra imagem, você poderia colocar ela aqui, por exemplo, se fosse na horizontal, você bota o horizonte aqui e mostra o céu para cá. Aqui, por exemplo, aqui ele colocou o horizonte naquela outra faixa, tá? Aqui, ó, faixa 1, faixa 2, aqui, ó. O assunto ele enquadrou aqui. Isso aqui é uma proporção áurea. Não é bem uma outra forma, tá? É, é uma forma mais evoluída das regras dos terços. Tá? Porque terços, olha só, aqui, ó, 2 terços da imagem estão com o assunto A e o outro terço está com o assunto B, sendo que no ponto de interesse está para onde a gente precisa olhar, que é para o rosto dela, mesmo que ela esteja virada, né? É um ponto de interesse aqui. Aqui, ó, esses são os pontos de interesse, esses 4. É isso. Linha guia. Utilize linhas reais como ruas, cerca, para guiar o olhar do espectador. Aqui um bom exemplo. Olha, o trilho, ele meio que indica a direção de para onde você tem que olhar. Tá? Até aqui em cima também. Você consegue ver que essas linhas, elas apontam para o mesmo ponto de fuga, que nós chamamos, né? Ponto de fuga. Vamos lá. Aqui, ó, todas as linhas aqui, ó, levam para o garoto, levam para o assunto da sua imagem. E ainda vou além aqui também. Então,
levando para o garoto. Essa aqui também, ó, não tem setinha aqui, mas ela tá levando para o garoto também. Até essa aqui, ó, viu? Todas as linhas guias estão apontando para o teu assunto. Mesma coisa aqui, ó. Tudo está apontando para o teu assunto, teu ponto de fuga. Aqui no caso seria mais um ponto de fuga, né? Ponto de fuga daqui que começa para cá, ó. Ele vem apontando essas linhas todas para a mesma direção. Inclusive, se você notar, até a posição dos faroletes aqui, ó. Você consegue traçar uma reta daqui para cá. Minha mão treme para cima. Mas é mais ou menos isso. Bom, outro que eu gosto muito de usar é a moldura natural. Ela utiliza um elemento como janela, porta, árvore. Basicamente, se você tem uma... Eu ia trazer uma outra foto aqui também que eu fiz. Eu usei a grade do parapeito para fazer a foto de um amigo meu que estava na varanda. Então, ele fica muito bem enquadrado dentro das colunas da grade. Mas é mais ou menos isso aqui, cara. Não tem muito o que explicar, não. Essa técnica direciona a atenção do observador e cria a sensação de profundidade na imagem. Um exemplo seria uma pessoa emoldurada por uma janela e, às vezes, foto no espelho, tá? Também serve. Olha aqui, ó. Essa aqui também é uma... Aqui, ó. Está aqui moldurado aqui dentro. Ao mesmo tempo, também uma composição vertical de linhas guias, ó. Viu? Aqui, ó. Essas linhas todas, elas estão gerando essa composição vertical. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. Não trouxe a foto. Postei uma foto de uma moça no espelho. Então, ela na frente do espelho, ela se enquadrava como se fosse um porta-retratos. Então, é isso. Isso é usar uma moldura natural. É algo que na foto vai te gerar uma moldura, né? Vai cobrir o teu assunto. Simetria. Ela envolve dividir a imagem de uma forma equilibrada, criando a sensação de ordem e tranquilidade. Aqui, se você cortar essa igreja no meio aqui na vertical, você tem basicamente uma janela, porta, uma torre. Do lado direito, do lado esquerdo, você vai ter uma janela, uma porta e uma torre exatamente igual. Aqui, no caso, ela foi cortada no horizonte. A água reflete o monte e a nuvem. Então, ela vai te causar a mesma imagem, né? Vai te dar essa sensação de ordem. Além dessas técnicas, tem outras técnicas também que vão enriquecer a sua composição visual. Tem espaço negativo, que você pode usar um lugar vazio ao redor do assunto para dar um respiro na foto. Vou dar um exemplo aqui, tá, de espaço negativo. Essa aqui. As duas, na verdade, né? Tem um pouco de espaço negativo. É essa parte que não tem nada, que é para trazer atenção. A ausência de coisas traz os teus olhos diretamente para o teu assunto. Isso é espaço negativo. Tem preenchimento de quadro, perspectiva criativa, tem diagonais dinâmicas. Poxa, eu ia trazer uma imagem muito boa dessa, eu acabei não conseguindo. Tem camadas, tem textura, contraste, centralização. Tem várias formas de você também compor a sua imagem, que não seja só essas que eu trouxe para vocês. Tá? Todas essas técnicas, elas são ferramentas para direcionar o olhar de quem está vendo a foto e comunicar uma emoção. E ela está aí para meio que contar uma história antes de você falar qualquer coisa. Já viu aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, um bom fotógrafo vale 1 milhão de palavras.
Agora sim, vamos para o assunto do vídeo, que é enquadramentos cinematográficos. No caso do vídeo, a gente também tem movimento de câmera, mas a gente vai focar aqui na parte de fotografia estática, tá? O enquadramento ele é crucial para direcionar a atenção do espectador. Depois que você entendeu o triângulo da exposição e você entendeu algumas regras de composição, eu acho que já fica bem claro que dependendo de como você enquadrar essa imagem, você vai criar sensações diferentes, tá? Então, dependendo do que você está querendo, o enquadramento ele depende de três elementos, tá? O plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo, tá? O plano que aparece agora não é o mesmo que vai aparecer daqui a pouco. Então, assim, às vezes a posição, o ângulo, a altura, tudo vai mudar, tá? É, assim, o plano ele é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias do cinema. Além de ser uma noção de estrutura do filme, ele também é o principal componente do enquadramento. Basicamente, nós poderíamos dizer que escolher entre o plano e determinar qual a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado, levando em consideração o tipo de lente que está sendo usado. Mas, em vez de explicar esses conceitos muito complicados, a gente vai para uma prática que vai funcionar. Vamos lá. Vamos começar com o long shot. Essa câmera bem distante do objeto e ela vai ocupar, assim, ele vai ocupar uma pequena parte no cenário. Tá? A gente chama isso de ambientação. Dessa forma, você vendo esse rapaz sentado na cadeira, você automaticamente entende que ele está numa lanchonete, sozinho, lendo um livro. Então você já consegue entender mais ou menos como é que está o clima dessa situação. Você imagina que, vendo essa foto, você imagina que esse lugar está barulhento? Não, né? É óbvio que está silêncio, porque você ambientou o cenário mostrando uma long shot e o teu objeto já está intimamente ligado nele, beleza? Plano médio, a câmera já está numa distância média, de modo que ele ocupa, já está bem mais centralizado, apesar de que a gente está usando a regra de, se você observar, ele toma 2/3 da imagem, e mesmo você conseguindo ver, mesmo você sendo ambientado, você vê que o foco é justamente ele. E, e esse é um plano de movimentação. Tá? Se você quiser movimentar a câmera daí, vai ficar fácil de você conseguir mostrar outras coisas. Um close-up, um plano fechado. A câmera está bem perto do teu objeto e ela te dá essa sensação de mais intimidade, né? De mais essa proximidade, ela te dá mais, não é nem um conforto, é um e você se sente mais íntimo mesmo. Eu acho que essa é a palavra mais adequada. Se tinha uma ou outra, eu acho que essa daqui funciona bem. Bom, plano geral, normalmente ele vai te dar o que a gente chama de geralzão também. Ele é bem parecido com o long shot, mas normalmente ele tem o plano geral ele vai ter mais de um assunto na tela. Temos o plano conjunto, que é um pouco mais fechado, também tem mais assuntos na tela. A gente chama ele de geralzinho. E, e assim, você consegue reconhecer o rosto, você já consegue perceber as expressões, intenções. É um pouco mais contido, vamos dizer assim.
Plano médio é quando a figura humana ela é enquadrada por inteiro. A gente costuma dizer assim, ó, com pouco teto em cima e pouco chão embaixo. Ele está muito bem enquadrado. E aquilo que eu expliquei sobre você fazer fotos na horizontal. Essa foto ela está na horizontal, mas se eu quisesse cortar ela aqui, ó, pronto, estava perfeito para o Instagram, gente. Olha aí. Sem perder informação e quando eu tento usar para outra plataforma, eu vou conseguir. Tá? Plano americano é uma figura, a figura humana está enquadrada do joelho para cima, aqui, ó, o joelhinho dele para cima aqui. Pronto. Ah, mas aqui não é igual para o plano médio? É, só que teria que ser daqui, do joelho para cima, plano americano. Meio primeiro plano, a figura humana está enquadrada da cintura para cima. Tá fácil, né, cara? Tá bem fácil. E o primeiro plano é quando a pessoa está enquadrada do peito para cima, certo? É a mesma foto? Não me lembro se essa aqui é a mesma foto, hein? Mas eu acho que não. Foram duas fotos diferentes, mas como eu estava na mesma posição, acabou parecendo. E de qualquer forma, era só cortar mesmo. Pronto, resolveu o problema. Vamos lá. Tá. Isso aqui foi uma coisa que eu coloquei que é importante falar. O que é um ângulo normal? O ângulo normal vai estar sempre no nível dos olhos da pessoa que está sendo fotografada. Por exemplo, na hora de fazer a foto, você faz a foto na altura dos olhos do teu assunto. Um ângulo alto seria acima dos olhos. Então, você ia pegar de cima para baixo. Ou um ângulo baixo seria de baixo para cima. Certo? Vou já explicar isso aí também. Primeiríssimo plano. Figura humana enquadrada dos ombros para cima. Olha, muito perto. Dá até para você ver que o rapaz precisa fazer a barba. Precisa cortar esse bigode. Consegue cortar os pelos do nariz aqui com esse plano de detalhe maravilhoso. O plano de detalhe ele enquadra uma parte do rosto. No caso, escolheram o sorriso, mas podia ser o olho, podia ser a mão, podia ser. É aquilo onde. O plano de detalhe é aquele que ele vai te mostrar aquilo que é extremamente importante para a cena. Tá? E o primeiríssimo plano, ele já é o big close-up. Né? É aquele que é para pegar o rosto mesmo, tá? Para pegar do ombro para cima. E aqui, voltando a falar de ângulo, a gente tem o plongé, que em francês significa mergulho, que é quando a câmera pega de cima para baixo. Essa moça linda aí, porque eu sou apaixonado. A câmera está pegando de cima para baixo na altura dos olhos e voltada. Também chamam de câmera alta, de câmera alta. Ela é de cima para baixo, assim. E o contra-plongé, que é de baixo para cima, tá? É quando a câmera ela está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. E ela também é chamada de câmera baixa. O que é importante aqui? Que aqui é um bom exemplo de quando você quer botar um personagem numa situação como superior, você coloca o contra-plongé. Então você mostra ele de baixo para cima e isso vai mostrar uma certa superioridade do seu personagem. De cima para baixo você tem essa sensação de que ele é menor do que você. É uma sensação que a posição da tua câmera causa. Frontal, a câmera está em linha reta do seu nariz. Bom, é de frente, aquela de foto 3x4, né? É a câmera de foto 3x4. 3/4, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus do nariz da pessoa fotografada. Isso significa que ela está meio de lado, né? Está meio de perfil, assim. E isso é importante, principalmente quando você está fazendo pauta jornalística, é a melhor posição para você enquadrar a pessoa. Porque aí ela está olhando para o jornalista
mas você consegue ver o rosto dela. De perfil, a câmera forma um ângulo de aproximadamente 90 graus, né? Desse jeito que já não fica tão agradável para uma pauta jornalística. O perfil ele pode ser tanto da esquerda quanto para a direita. De nuca, a câmera está em linha reta com a nuca da pessoa. Beleza? Bom, depois que você aprendeu todos esses enquadramentos, você pode misturar esses planos, né? Com todo o enquadramento que você coloca aqui, você pode misturar. Aqui esses dois estão em plano americano, que é do joelho para cima, e encontra plongé, que é de baixo para cima, e quase perfil, tá? Os dois praticamente de lado. No quase perfil, quase 3/4 aqui. No primeiro plano, olha como você consegue ter essa noção de que eles estão conversando em 3 fotos. Estão de frente. Na seguinte, você tem a partir do plano do interlocutor, um primeiro plano que encontra plongé de baixo para cima. Pode ver que os olhos dele estão bem em cima da onde está o ângulo dos olhos, em 3/4. E aqui do outro lado a gente tem um primeiríssimo plano plongé de perfil, ele está de lado. Ele não está em 3/4, ele está de lado mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo meu WhatsApp. Tá? Novamente, obrigado ao World Creativity Day, que me deu a oportunidade de participar dessa oficina. E aqui tem o QR Code do meu portfólio, se você quiser conhecer muito mais do meu trabalho. É isso, muito obrigado e até a próxima.